Ei, gente, hora da questão comentada. Hora daqueles reclamões dizerem, meu Deus, mais regra para minha cabeça. Entenda como uma oportunidade para você manter um conhecimento que você já tem. E você já viu o tema? É um tema que cai em todo concurso público. E ainda que não seja concurso, você é um interessado na língua portuguesa. Você é um falante da língua portuguesa. E para a gente falar ou para a gente escrever, o mecanismo de concordância é muito importante, porque falar muito errado é muito feio. Pode me chamar de preconceituoso, mas eu acho. O meu papel social é esse. Então vejam comigo aí essa questão de hoje, concordância verbal, dessa banca objetiva. Nós já fizemos uma questão aqui, dessa banca que não é uma banca nacional, mas ela traz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e assinale a consideração incorreta. Número 1. Antigamente, nas grandes cidades, havia bondes. Número 2. Naquela estrada já houve muitos acidentes com vítimas. A. O verbo haver nas duas frases é impessoal. B. Haver na sentença 1 significa existir. C. Haver na sentença 2 é sinônimo de acontecer. E D. O uso do verbo haver nas duas sentenças está incorreto, pois deveria ser usado no plural, ou seja, haviam na sentença 1 e houveram na sentença 2. Eu sei que para os meus amigos que são concurseiros, eu sei que para você que estuda todo dia, ou que tem algum tempo que já vem estudando, pode parecer que essa questão é muito fácil. Mas lembre-se, até para você ficar mais seguro, você não está sozinho não, tá? Aquilo que para você é fácil, para os principiantes, não entendi. E às vezes o que é difícil para você, tem concorrente que sabe, hein? Cuidado. Olha a questão aí, congele a tela, pense na resposta que eu vou fazer um comentário em seguida. Olhando pelo sentido, eu acho que é uma coisa fácil de você saber, sem conhecer gramática, é que na sentença 1, realmente, como diz a letra B, o verbo haver, olha a sentença 1, o que ela diz. Antigamente, nas grandes cidades, havia bondes. Ele está no sentido de existir. A frase está falando da existência de bondes. Então, se você marcou o número 2 como incorreto e marcou a letra B, você errou a questão. Olha de novo, já na frase 2, naquela estrada já houve muitos acidentes, realmente, como diz a letra C, isso é no sentido de acontecer. Nós estamos falando sobre acontecimento de acidentes naquela estrada. Então, pegando pelo sentido, a letra B está certa e a letra C está certa. Pode ser que você não saiba o que é um verbo impessoal, que é o que a letra A fala. E é o que nós vamos ver agora, para você relembrar. Verbos impessoais são aqueles verbos que, segundo a gramática, não se flexionam. O que é não se flexionar? É não ter plural. Um deles é o verbo da questão, é o verbo haver no sentido de existir. Se eu usar o verbo existir, olha a frase que eu coloquei. Existiam pendências a serem resolvidas. Então, eu estou falando da existência de pendências no plural, olha o S aí de outra cor. Então, tem que ser existiam, porque o verbo existir varia, mas a forma correspondente do verbo haver não varia. Então, verbo impessoal é esse verbo que não varia porque ele não tem sujeito. E um dos verbos impessoais é o verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, olha a frase 1 de novo. Antigamente, nas grandes cidades, havia bondes. Então, se havia bondes, existiam bondes, o verbo haver é no sentido de existir, não pode ter plural. Olha a letra D. O uso do verbo haver nas duas sentenças está incorreto. Não está, não. Eu tenho, de fato, que dizer que havia, porque se o verbo haver está no sentido de existir. Então, a letra D é aquela que você vai marcar como a incorreta. Não tem plural,
porque o verbo haver é impessoal. Acompanhe comigo um outro comentário. Esses verbos impessoais, como é o caso do verbo haver, fazem também com que, se houver uma expressão e ele fizer parte dela, que essa expressão não varie. Como assim, professor? Deviam existir caminhos menos íngremes. Está vendo que agora eu não tenho só o verbo existir, eu tenho o deviam existir. E o deviam passou para o plural, porque são caminhos. Olha aí na tela. Caso a expressão fosse com o verbo haver, ela ficaria assim: devia haver caminhos. Então, gente, eu devo dizer, pode haver soluções e não podem. Vai haver festas e não vão. Devia haver contratempos e não deviam, e assim por diante. Verbo haver no sentido de existir. Por quê? Olha aí. Olha essa outra frase. Os alunos haviam conseguido recuperar. Pode observar que agora o haviam está no plural. Está errado? Não, está certo. Porque esse verbo haver aí não está no sentido de existir. Está no sentido de tinham conseguido. O verbo haver que não varia é o verbo haver no sentido de existir. Mais um exemplo para você. Olha aí. Eles hão de realizar os sonhos de criança. O hão de realizar, o verbo haver está no plural. Motivo. Ele está no sentido de eles devem realizar, eles podem realizar. Eu não falaria, eles existem de realizar. Então, se o verbo haver estiver sozinho, ou se ele estiver numa expressão, tendo o sentido de existir, ele não vai variar, nem sozinho e nem na expressão. Mais um exemplo. Hão de existir pessoas boas neste mundo. O verbo haver variou porque ele não está no sentido de existir, o existir está lá do lado. Ó. Então, ele está no sentido de devem existir, de podem existir, e não de existem de existir. Acho que você já entendeu. Porém, mais uma, há de haver muitas pessoas. Porque aí, quando você substitui, você vai colocar o quê? Deve haver ou devem existir. Perceba que o haviam da primeira frase variou, o hão da segunda frase variou, o hão da terceira frase variou, mas o a da quarta frase não variou. Sabe por quê? Porque na quarta frase o segundo verbo é o verbo haver no sentido de existir. Então, quando o segundo verbo for o verbo haver no sentido de existir, ele não tem plural. Eu acho que a questão foi fácil. O que eu resolvi abrir é que pode ter te deixado com uma pulga atrás da orelha. Você tem dúvidas sobre concordância? Então, olha aí na tela. Acesse o portal www.ricardos.com.br, que sou eu, e procure lá um curso chamado Cardápio de Português. Esse curso chamado Cardápio de Português, se você está vendo essa questão hoje, que foi o dia que eu gravei, eu não sei que dia você está vendo. Você vai ao site, você não vai ver o Cardápio de Português concordância, não. Mas se você assistir essa questão daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, em relação a esse momento de gravado, ele está lá. Ele já foi gravado, ele não está no ar hoje, mas em nome de Jesus, daqui a 2 dias ele estará. Então, de qualquer maneira, anote mais o endereço aí, www.ricardos.com.br, Cardápio de Português. Você escolhe o tema e vou resolver com vocês questões de 2016 para puxar toda a teoria de assuntos gerais de concurso. Enquanto isso, vá degustando o prato por aqui mesmo. Me siga aí no meu Face, me siga aí no meu canal do YouTube, tá bom? Um abraço e até breve.